Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, neste dia 21 de novembro de 2019. Um calor que faz muito aqui na nossa cidade, mas sabemos que no interior, em algumas cidades do interior, na tarde desse dia 21, inclusive, choveu granizo. Mas aqui o clima continua bom, pelo menos aqui dentro ele sempre é bom. A boa informação e também o bom humor passam por esta bancada. Vamos ver o que está reservado para o nosso Atualidades Pampa desta noite? Vamos então conferir as manchetes do nosso programa. São muitas. Mas fora as manchetes, você sabe que nós sempre temos algo mais para levar até vocês. Mas vamos às manchetes então. Ex-governador de Minas Gerais é condenado na justiça. E o STF adia a decisão sobre o compartilhamento de dados do quarto. Um livro cuja primeira edição foi de 1976 consegue a proeza de hoje estar como o livro mais vendido no Brasil. Incrível. A economia global vai crescer pouco no próximo ano. Vamos entender os motivos. E agora é a vez da Colômbia falar sobre protestos e mudanças nas suas leis. O projeto Histeria não tem mais limites. Marca de móveis decide abolir o termo criado mudo de seu catálogo por considerar a expressão racista. Crise na Ásia. O presidente da Coreia do Norte não quer conversa com o presidente da Coreia do Sul. E Estados Unidos interferem em Hong Kong. Com algumas modificações, avança na Câmara a PEC que fala da prisão após condenação em segunda instância. Eu disse para vocês que tinha muita informação, mas tem coisas ainda além disto. E vocês participam, como sempre, do nosso programa ao vivo, né? Porque é o sábado, 7h30 da noite, nós levamos ao ar os melhores momentos do Atualidades Pampa daquela semana. Aí você assiste o que foi selecionado. Mas neste programa, segunda a sexta, sempre neste programa nosso aqui, nesse horário, você pode participar daquilo que é dito aqui, daquilo que passa por aqui, através das redes sociais. Se for pelo Instagram, é @atualidades.pampa. Se for pelo YouTube, você usa o youtube.com/tvpampa. Aí você clica naquela sinetinha que tem ao seu lado direito do vídeo e sempre você vai ser notificado. Ou você vai ser avisado, comumente se diz, que nós estamos entrando no ar. Tem mais, tem o facebook.com/atualidadespampa. Esse é mais conhecido de vocês, é onde vocês participam certamente muito mais, assim como pelo e-mail, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp, o tal WhatsApp, 999-777-001. Sabemos que é difícil pelo WhatsApp, eu já expliquei para vocês por quê. Porque por programa, nós temos às vezes 1.000, 2.000, 3.000 participações. E aquilo vai correndo. Enquanto a gente para os outros vão entrando. Não é isso, Carla Krieger? É verdade. As pessoas se manifestam bastante nas nossas redes sociais. Inclusive, eu encontrei hoje com uma senhora no supermercado e ela disse: eu já escrevi tantas vezes para Atualidades, mas eu não vou perder a esperança. Isso mesmo. Logo mais eu vou conseguir ler a sua mensagem, pode ter certeza. 3 vezes salve a esperança. Doutor Ruschel, a sua manchete. A minha manchete é muito curta e vou devolver a matéria para vocês, que eu vi que são não estudou, boas. Né? Não estudou. Ele só passou os olhinhos assim na manchete, vai fazer um lero-lero. Eu quero dizer que quando a dona Carla me critica assim publicamente, eu tô acuso. brincando contigo, cadê o fair play, como diz o Chico? Eu adoro. Não, mas é que na verdade, Carla, eu quero poupar os nossos telespectadores, porque eu venho incomodando com esse julgamento que ele vem acontecendo. Anunciei o julgamento, ele começou e nós tivemos recém o segundo voto do Supremo Tribunal Federal em relação ao compartilhamento de dados do COAF. E agora o ministro Alexandre de Moraes empatou. Se o relator Toffoli ontem começou dando um voto contra o compartilhamento e criando uma série de empecilhos, hoje o ministro Alexandre de Moraes liberou e empatou 1-1. E parou ali a votação e ela foi transferida para quarta-feira que vem. Não falo disso
até quarta que vem. Mas é só para complementar a notícia que o Ruschel traz de atualização, chama muito atenção que realmente o ministro Toffoli, na noite de ontem, termina o seu voto de uma forma tão complicada, porque em vez dele reduzir, simplesmente dizendo aquilo que pode, ele ficou mensurando e mencionando aquilo que não pode. Então é um voto longo, complicado de se entender e, pelo visto, acho que os próximos também Roberta, vão ser. E esse assunto é muito estratégico para o nosso país. É tão verdade o que tu disseste que hoje ele abriu o julgamento completando o voto, olha, sui generis, porque ele tinha encerrado o voto, teoricamente ele não se manifesta mais e passa a valer. Ele fez uma complementação de voto, realmente a confirmar isso que diz. É que ele se embaralhou um pouquinho, porque como o caso vem de um caso polêmico, ele quis desvincular muito do caso concreto que eles estavam julgando ali e tentando trazer para a teoria, e nessa teoria ele se perdeu. O Ruschel foi politicamente correto agora, né? Como ele é sempre. Se embaralhou um pouquinho. Toffoli estava mais perdido que cachorro no meio do tiroteio de São João. Porque está evidente que esse cidadão não tem formação, não tem capacidade jurídica nenhuma para estar na Corte Superior. Tanto que ontem, depois que ele terminou o voto, 5 ministros fizeram perguntas que ele tinha que responder sem ler, porque ele pegou o voto e leu. 5 ministros começaram a fazer perguntas para ele se embaralhou também nas respostas. Resultado, hoje, como vocês viram, foi relatado aqui, teve que abrir a sessão explicando o voto dele, lendo. Esse é o presidente da Suprema Corte Brasileira. E tu acha disso, Mário Barcelos? Olha, eu estou aqui me ajeitando na cadeira. Tá meio estranho. Mas o juiz disse, nós comentamos na rádio, eu comecei a rir, né? A gente não tem o que dizer. E aí quando perguntava, ele tossia. Que horror. Não tem que comentar. Esse cidadão fez 2 vezes o concurso para juiz, não conseguiu passar, e é eleito pela dona Dilma como membro da Corte Suprema. Não, foi o Lula que botou ele lá. Foi o Lula? Foi o Lula. Bom, então tá ele era certo. advogado do PT. Pois é, não há problema de ser advogado do PT. O Fachin também externou o seu voto na Dilma. Mas tem sido um bom ministro. Pois então, isso não tem nada. Tem saber jurídico. Sim, com certeza. Isso você vê quando ele fala, ele coloca para fora os seus conhecimentos embasados e realmente grandes estudos. Agora, esse senhor Dias Toffoli, parece que dessa vez ele não pisou na bola, ele pisou no tomate. Que fez... Bom, aí é por sua conta. Porque na bola não dá cacaca, né? E o negócio é que foi cacaca, né? Ficou constrangedor, né? Não foram votos, mas foram posições já tomadas, como, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, que falou em não se discutir o compartilhamento dos relatórios do COAF e sim da Receita Federal só. Então também tem essa linha que talvez surja na semana. Cara, como era muito técnico, eu não quis ter, porque cada um dentro do voto dá 3 ou 4 sugestões, né? Então, na verdade, eu pretendo, ao final dos 11 votos, pegar a decisão e trazer mais ou menos a ideia para não cansar nossos telespectadores. Sabe que eu não tenho lado nessa história ainda? Eu estou completamente no muro nessa história. E olha, quem me conhece aqui sabe que eu não sou Murilo, não. Concordo. Eu não tenho lado. Sabe por quê? Olha só. Nós tivemos até agora um voto enrolado, que é o deixa como tá e vamos ver como é que fica, que foi o do Toffoli, porque ele não ficou nem contra nem a favor, permitiu compartilhamento parcial, algumas informações que serão filtradas, depois serão avaliadas pelo diabo que o carrega e a mãe do Badenha vai dizer o que pode e o que não pode. Ou seja, não disse nada. O ministro Alexandre de Moraes hoje disse tem que compartilhar sim. A gente tem que seguir crimes financeiros, tem que ir atrás. Eu vou exercitar aqui a chutometria dos votos, tá? Gilmar Mendes, os 2 Melos, o Celso e o Marco Aurélio, e mais o Lewandowski, vão dizer não. Vão dizer não. Eles são garantistas, eles são coitadistas, então eles vão dizer não. A última coisa que eles querem é que pegue gente de colarinho branco. A Rosa Weber só Deus sabe que ela vai votar, porque agora a Rosa Weber virou... né? Já a Carmen Lúcia, o Fux e o ministro Barroso têm a impressão, têm a sensação de que eles vão votar pelo compartilhamento, com responsabilização. Tenho essa sensação. Agora, por outro lado, por que eu digo que eu estou em dúvida? É que as informações podem ser seletivas. Ou vocês esqueceram que agora pararam, mas encheram o saco por causa de um cheque de R$20 mil na conta da primeira-dama. No entanto, durante quase 20 anos,
milhões de reais foram para lá, para cá, para conta desse, para conta daquele, e o COAF nunca se manifestou. Então eu tenho medo de dar superpoder a órgão público sem que seja devidamente fiscalizado e monitorado, porque aí nós vamos passar a ter relatórios seletivos. Concordo, Gustavo. E o que eu acho importante ressaltar para o telespectador, que às vezes não tem muito conhecimento do assunto, é que assim, os dados são sempre acessíveis. O que eles estão agora decidindo é se podem ser acessados através só de uma decisão judicial, ou seja, se há um processo crime e aí a pessoa vai ser investigada, ou se esses órgãos podem ter acesso à intimidade de qualquer brasileiro sob a suspeita de que há algum processo, algum problema, crime, né? Então, essa é a questão. Mas, de qualquer forma, os dados podem ser acessados. Isso já está discutido e decidido. Roberta, a Corte já decidiu isso. Tu começou dizendo assim, concordo, né? Eu vou começar dizendo discordo. Tá? Então, para cada um entender bem claro o que eu dizer. É que a gente não pode judicializar o COAF. O COAF é um simples fornecedor de dados para subsidiar uma possível investigação de inquérito. Então, o COAF, ele nota, na minha conta, ele sente uma movimentação atípica. Num inquérito que já anda, ele remete esses dados para que o Ministério Público veja se há algum entrelaçamento de coisas para então começar um inquérito. Então, ninguém vira réu por dados do COAF. O COAF, ele só subsidia, ele é um provocador de dados. Né? Mas me permita discordar, doutor Rucho. Pois não. O que vai acontecer é o seguinte, o COAF vai se reservar o direito de, em movimentação atípica numa conta corrente, encaminhar para o Ministério Público para investigação. Então, assim, esse é o perigo da seletividade. A doutora Roberta pode movimentar 100 milhões na conta dela e o COAF deixar para lá. Eu posso movimentar 100 reais na minha e o COAF achar estranho. Pois então, essa seletividade que me preocupa. Então, o COAF, a culpa é do COAF? A culpa é do COAF? Não, o COAF ele tem que fornecer. Nós somos 9 aqui. Qualquer um de nós, 9, que tivermos uma movimentação atípica, tem que ir para lá. Agora, se o Ministério Público vai fazer uso político disso, se vai usar o livro, é isso que eles estão discutindo. Mas aí me levanta a questão que mais me preocupa quando eu digo que ainda estou em dúvida em relação a essa situação, que é, por que o COAF ficou em silêncio por 20 anos? Nós não sabemos se o COAF ficou em silêncio, respeitosamente nós. Ele pode ter passado os dados e ninguém ter feito nada. O próprio Bom, é uma nova tese. O COAF pode ter encaminhado e houve silêncio do Ministério Público Federal. Porque senão os computadores fariam nós estaríamos dizendo que os computadores fariam... No CPF do Ayrton, se tiver movimentação, vocês deixam passar. No CPF da... Não, é um sistema que joga os dados. Tá? E tu faz desses dados o que tu quiser, pro bem ou pro mal, tem razão. Esses dados, um relatório, o próprio procurador do Ministério Público falou que esses relatórios estavam sendo crescentes, que nos últimos anos a média era de 9, depois passou para 10 e agora já eram 14 relatórios mensais que chegavam ao Ministério Público com movimentações estranhas, exatamente como o Ruschel está falando, e depois da decisão do Dias Toffoli de suspender, apenas um chegou. Então, se realmente depender de decisão judicial, o relatório chegar ao Ministério Público, vai atrapalhar muita coisa. E aí eu vejo que é bem essa diferenciação que fez, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia. O relatório do COAF é uma coisa, chega diretamente, não precisa, né, da aprovação do Judiciário. O relatório da Receita é outra coisa. E aí eu acho que eles vão desmembrar essas duas situações. Eu acho que está ganhando um rumo muito perigoso. Daí o porquê que eu estou indeciso. Porque, olha bem, vamos deixar bem claro. O Ruschel levantou uma questão agora que merece uma reflexão. Quer dizer, quem garante que o COAF não encaminhou tanto à Receita quanto ao Ministério Público? Olha, o seu fulano de tal movimentou 160 milhões esse ano. A renda dele não é compatível com essa movimentação. E aí houve silêncio. Então essa é uma questão que também... Gustavo, deixa eu só trazer um dado para ti. Como eu fiz a minha carreira jurídica dentro das instituições bancárias, comecei lá por mais de 2 décadas, né? Aí eu peguei a evolução de como começou a se perseguir o crime de lavagem de dinheiro. Tu te lembra quando tu ia fazer um DOC, até 2 mil não precisava avisar o Banco Central. Depois começou, até 5 mil tem que avisar, até 10 mil. Isso são avisos, são mecanismos para despertar uma possível investigação. Então, o seu de
novo, seu Ayrton Rusch, para que senão se particularize. Eu começo a mandar uma ordem de pagamento de 100 mil, depois mando uma outra ordem de pagamento de 100 mil. Isso acusa. Alguém tem que revisar isso, porque para ver se eu tenho condições para estar movimentando esse valor, ou se eu tenho explicação para movimentar. Esse é o crime de lavagem de dinheiro. Desde que declare que tenha mais do base, isso! E aí não vira inquérito, Mário. E não vira, lógico. O que o próprio presidente do Banco Central salientou é que se trata de movimentações atípicas. Então, assim, se uma pessoa está acostumada todo mês a movimentar 100 milhões e está sempre fazendo isso, ok. O que vai chamar atenção é aquela pessoa que está sempre movimentando 5 mil, vamos supor, e daqui a um pouco aparece 300 mil ali. É nesse sentido, a atipicidade e a questão da criminalidade. Mas eu acho que nós precisamos aguardar as próximas decisões para apresentar para o público o efeito prático disso, que é o que vai importar para todos nós, né? Não, mas exatamente nisso, como o Ruschel falou, que na semana que vem, tomada a decisão, vai se avaliar a repercussão, eu quero desde já encaminhar uma repercussão exatamente com as dúvidas que pairam no ar. Quer dizer, daqui a pouco alguém vende um carro, a senhora vende a sua Mercedes de 200 mil reais. Ora, se a sua renda não é compatível com uma movimentação de 200 mil reais, a senhora vai ter que dar explicação. Aí, como assim? O seu Mário Barcelos, por exemplo, vende o sítio dele por 2 milhões de reais. Alguém vai querer saber por que caiu 2 milhões de reais no sítio, na conta do seu Mário. Vendeu o sítio, dá explicação. Não, mas de novo batendo na Lava Jato, que foi um aprendizado para nós, quando aqueles meninos chegavam e se portavam ali, começavam a explicar como eram as operações, tá? O que o Ayrton fazia? O Ayrton não fazia a movimentação de 10 milhões de reais. Eu peguei todas as pessoas que conhecia, todas as em volta, e distribuía, que são onde surgiram as famosas figuras do laranja. Como é que tu consegue pegar os laranjas? Através da movimentação atípica deles. Porque normalmente laranja é aquele que não tinha nada, até desempregado e quando tu vê, passou por eles milhões na conta. Então, essa é a perseguição que se fala da investigação. Já que a gente está avançando, o que eles estão discutindo é exatamente isso. Eles vão perseguir essas pessoas depois que já tem um processo, na verdade, investigando, ou antes. E para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para as pessoas que querem justamente buscar essas investigações, eles querem ter essa liberdade. E aí, muitos estão discutindo a questão da privacidade, que todos nós temos direito a ter a nossa privacidade preservada e o Estado tem que justificar o sigilo fiscal. Quando invade. Sigilo fiscal que é constitucional, né? Agora, tem uma coisinha. Ninguém até agora veio a público falar sobre a lista VIP, né? Porque a senhora sabe, os senhores sabem também, quem assiste esse programa, que tem uma lista VIP, que nenhum auditor da Receita Federal ou conselheiro do COAF pode acessar. Só pode acessar com a senha do secretário da Receita Federal. Porque é uma lista VIP. Sabe quem está nessa lista VIP? Aquela turminha que se sabe. Os de sempre. Então, assim, vamos acabar com o crime? Não vamos não. E vou dizer mais, esse assunto que o Ruschel levantou agora, eu vou atrás desse negócio. Eu quero saber por que algumas ações hoje que redundam em condenação, como, por exemplo, a do ex-governador de Minas Gerais, já vou entrar na minha notícia, Marco, então, que o ex-governador de Minas Gerais foi condenado hoje a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, propina, aquelas coisas de sempre, né? O seu Fernando Pimentel. Por que essa movimentação na conta do seu Fernando Pimentel não se tornou atípica e ele não foi motivo de denúncia? Aí está uma questão, quer dizer, se levantou a ponta de um tapete. Será que tudo que o COAF manda para o Ministério Público ou para a Receita Federal é investigado? Ou é investigado seletivamente, tal qual a lista VIP? Que somente o secretário da Receita Federal pode acessar justificadamente. Senão o seu Gilmar Mendes tem ataque histérico, como teve aí quando disseram que o nome dele estava sendo investigado. Muito bem, vamos mudar de assunto e mudando de conversa, onde foi que ficou? Lembra? Aquela Doris velha Monteiro. amizade. Doris Monteiro, exatamente. Doris Monteiro, muito bem. Aquele papo furado todo fim de noite. No bar do Leblon. Não, aqui vai ser em Ipanema mesmo que tá bom. A tua manchete. Nós vamos falar, não é papo furado, porque o assunto é sério, porque a gente traz uma ebulição. Mas papo furado é sério. A gente traz que a América Latina está em ebulição na questão de
políticas públicas, as pessoas estão indo às ruas para solicitar algumas mudanças ou até travar algumas mudanças que, na visão dessas pessoas, irá prejudicar a nação, o trabalho e algumas pautas que são importantíssimas para a sua cultura. É o caso agora da Colômbia, porque Ivan Duque vem perdendo, o presidente da Colômbia, a sua popularidade de uma maneira gritante nos últimos meses, principalmente nos últimos 2 meses, onde ele fez uma série de propostas de mudanças econômicas a fim de acabar com alguns direitos e basicamente o que está fazendo no Brasil, mudanças econômicas para aumentar a idade mínima da aposentadoria, acabar com o fim estatal da pensão que existe lá, o apoio, e principalmente na contratação de jovens que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho abaixo do salário mínimo do país. Então isso está causando uma série de revoltas e estranhamentos. Começou porque ele não conseguiu unir todos os poderes. Estão falando há bastante tempo nessas mudanças, um lado propõe, o outro lado vai contra e parece que ninguém sai do lugar e agora o povo está indo às ruas para mostrar o seu ponto, dizendo que não quer essas mudanças e que a gente pode ter uma outra finalidade para toda essa história, principalmente com a tirar alguns cargos e economizar na questão pública e não colocar toda essa pressão em cima dos trabalhadores ou futuros trabalhadores, que é o caso que os estudantes estão se sentindo muito prejudicados porque vão ter que arcar com a conta da aposentadoria sem nem ao menos ter o seu trabalho fixo. Eles estão dentro de bicos ou quando são contratados, como a gente já falou, é abaixo do salário mínimo que impossibilita que eles façam os seus investimentos ou até sobrevivam até o final do mês. A ONU já se manifestou sobre isso, porque nas principais cidades já há um toque de recolher. A manifestação já entrou num confronto entre polícia e manifestantes. Em algumas cidades até já temos registros de desaparecimentos de líderes sociais relacionados a essas paralisações. E hoje foi dia de paralisação nacional. Lá quem está no comando dessa iniciativa é o Comando Nacional Unitário, uma reunião de partidos para mostrar a sua indignação conforme as propostas políticas do Ivan Duque. E também a gente tem a situação de que as fronteiras foram fechadas e agora o Exército faz a vigilância aérea desses locais para impedir que pessoas saiam ou entrem no país para aumentar esses motins sociais. Quer ser mico se não tem venezuelano que atravessou a fronteira metido nessas confusões. Tu acha? Sim, a Colômbia estava estabilizada como o Chile estava. Aí, de repente, começou a aparecer venezuelano e fazendo bagunça no Chile, agora bagunça na Colômbia, tem bagunça na Bolívia, e é sempre a mesma coisa. Quando viu que a bagunça na Argentina não chegou a avançar, a esquerda tomou o poder lá, acabou a bagunça. Então, prestem atenção, a América Latina está sob ataque de esquerda. É que até sobre isso, uma das principais manifestações que é colocada foi que apesar da proposta do Duque de combater as Farc, ele na realidade está indo contra a lei de desarmamento das Farc. Ele está propondo um diálogo e quem sabe, assim, por baixo dos panos, começar de novo essa potência em ajuda ao governo, ajudando o tráfico, algumas fronteiras liberadas, ajudando, facilitando o armamento dessas pessoas. Então a população está muito indignada, por isso que muitos se direcionaram à fronteira tentando sair do país, porque são, entre aspas, que lutam contra o tráfico, mas agora que o governo discute com as Farc, eles não têm mais para onde ir, estão sendo ameaçados. Se ninguém mais vai falar sobre esse assunto, eu vou mudar radicalmente de assunto. Eu vou falar de doce. Acontece o seguinte, eu fui homenageada com uma torta que chama Magda Beatriz. E aí eu coloquei na rede, coloquei uma foto minha com a torta Magda Beatriz e alguns telespectadores estão achando que sou eu que faço, que também quer, que é pra... Não. Então assim, quem faz, onde tem para vender, vocês têm ali na minha postagem. É uma torta que foi feita especificamente para prestar uma homenagem para mim e se chama Magda Beatriz. E é muito boa. Eu fiquei muito feliz porque pode ser que a partir de agora comecem a me chamar de gostosa. A Magda Beatriz é gostosa, não é isso aí? Todo mundo comeu um pouquinho a Magda Beatriz. É o seguinte, o Magda, se não aparecer... Mas ela ainda ri. O que eu vou fazer? Vou chorar? É porque você é mal-humorado. Tá, então eu quero falar sério. Cacareco, rabugento, mal-humorado. Enquanto vocês duas aí na ponta discutem... Chamando de careca? Que isso? Não foi pra ti. Cacareco ele. Tá, não é pra vocês. Eu que sou mas também serve pra ti. Parou? Eu quero falar uma coisa... Eu vou tentar falar de novo sobre uma coisa que é boa para todos nós. Quero convidá-los a conhecerem a Black Week do depósito de tapetes Bublitz.
O depósito de tapetes orientais Bublitz estará aberto excepcionalmente durante toda esta semana até o sábado, dia 23 de novembro, das 10 horas até as 18 horas e 30 minutos, conhecida como 6h30 da tarde. Fica na Vicente da Fontoura, 2589, nos fundos, com entrada pelo estacionamento. E para esta Black Week de tapetes orientais, serão comercializados aproximadamente 1.000 belos tapetes iranianos, paquistaneses e indianos. E todas essas maravilhas de tapetes feitas à mão, enfim, tem ainda de descontos, né? Estão arrasadores. São de 30% a 60% de desconto que você ganha. E paga em 10 vezes, sendo que a maioria com 50% de desconto. Lembrando que o depósito estará aberto somente esta semana até sábado, dia 23 de novembro, das 10 da manhã às 6h30 da tarde, com estacionamento no local. Não deixe de aproveitar esta Black Week do depósito de tapetes Bublitz, porque ela está realmente imperdível. Olha, pois não. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa terça-feira e saiu do PSL. Nessa quinta-feira teve o lançamento oficial da Aliança pelo Brasil, um novo partido que ainda precisa de assinaturas. Ele mesmo disse que o partido só vai concorrer se conseguir as 500 mil assinaturas eletrônicas e que isso precisa do aval do TSE, então ainda precisa da resposta se vai poder ser eletrônico ou não. Senão não vão fazer as eleições municipais não e provavelmente não vai dar tempo. O PSL não participa se não conseguir... O PSL não. A Aliança não pelo participaria Brasil. Porque não tem tempo hábil se não for assinatura Se não for assinatura eletrônica, não participa das eleições municipais para o próximo ano. Provavelmente daí o partido realmente só vai existir no final do ano que vem, mas é uma resposta que ainda se aguarda do TSE. Mas dentro desse lançamento vieram as vertentes, né, os princípios do partido. E dentre os princípios do partido veio respeito a Deus e à religião, o combate à hostilidade e ao menosprezo à religião, a lealdade à pátria, lutar pela cultura, a restauração de valores tradicionais, a restauração da língua portuguesa sem desconfiguração da língua portuguesa, divulgar verdade sobre os males e os crimes do socialismo e do comunismo, a defesa do cidadão, da família e das crianças. Falaram também no porte de arma, né, que todo cidadão poderá ter arma, segundo o partido, nos seus princípios, né, para poder se defender. Combater a erotização na infância e também trouxeram de um lado a nacionalização, né, a questão da pátria, exatamente, a lealdade à pátria, mas de um outro lado a defesa do livre mercado, da propriedade privada e do trabalho. Então, realmente, são princípios que vêm sendo adotados pelo Paulo Guedes, né, na economia e que o partido Aliança pelo Brasil hoje apresentou no seu lançamento oficial. Metade disso aí está nos princípios do Partido Republicano Americano. É um partido de direita, conservador. São as normas de um partido conservador. Todas as cartas de intenções e propostas de partidos têm o seu foco, e o seu foco é na ideologia. Um partido de direita adota esses princípios. Gostem ou não, votem ou não nesse partido. Essa linha de pensamento. Já, por exemplo, o Partido Republicano Americano tem um outro avanço, e essa citação às armas é específica do Partido Republicano, que defende, aliás, ele é a National Rifle, aquela, nunca me lembro o nome completo, Associação Nacional do Rifle, né? National Rifle Association. Rifle Association, ela é digamos assim, um dos títeres do Partido Republicano. E ali eu achei que faltou informação, faltou detalhar, porque vai se construir essa narrativa depois de acesso deliberado a qualquer cidadão, que é ir na loja, beber 2 fuzis, uma granada, um lança-chamas, e a coisa não é exatamente assim. Como é que é o negócio, por favor? O Marconi foi às compras. O Marconi foi às compras. Eu perdi metade da compra. Aproveitar Black Friday. Marconi tá no supermercado. Não, é porque do jeito que constroem, por exemplo, eu já participei de debates sobre armamento e existe essa narrativa desesperada e histérica de dizer onde é que já se viu permitir o acesso irrestrito às armas, quando na verdade é uma imensa mentira. É exatamente o contrário. É restritíssimo, nem sei se existe esse termo, mas é muito restrito.
Você precisa de uma série de cursos preparatórios que você tem que atingir nível de excelência. Você tem a sua vida devassada pela Polícia Federal, inclusive o Exército também faz parte dessa... A gente conversou já bastante sobre isso, né, Vitorina? Não é assim. Claro. Cada peça dessa arma é chipada, monitorada. Depois de você garantir o porte, se você passar um sinal vermelho, já automaticamente você já tem a sua... confusão. Já arruma, ou seja, se existe algo que é restrito, é o acesso ao porte de arma. Né? Então tem que tomar cuidado. Sem falar nas provas, né? Exato. Você tem que atingir nível de excelência, Por isso que quando a gente de preparação. quer, Agora, constrói-se essa narrativa quase infantilóide de grito histérico. Meu Deus, as armas, elas vão me atacar, olha lá, armas matam pessoas. Isso aí é princípios, né? Mas não, mas a gente sabe como é que é, né, Vitorino? Sabe, isso aqui cai na boca de uma imprensa mal intencionada. Já tá. Cai na boca de uma... Pelas concordâncias da doutora Roberta, a doutora Roberta vai andar armada, dona Roberta. Eu não vou sentar mais do lado dela aqui, dona Roberta. Vai que eu discuto com ela aqui, ela vai estar armada aqui. Essa é a ideia. Olha, uma mulher tem muitas armas, não precisa ser só aquela visível. O que eu queria brincar com os telespectadores é que são tantas as exigências para conseguir um porte de arma que é um bom jeito de encontrar um pretendente para casar. Pergunta, tem porte de arma? Passou no teste de armas, está com metade do currículo pronto. Como é que é? Só um minutinho que eu tenho que aprender com a doutora Roberta qual é a tática para arranjar uma marido. Não vai que é fria, dona Marta. Como é que é? Não vai que é fria, Não vai que é fria, dona. É realmente Tá perguntar. chorando do que? De saudades? Não. Não, o que a Roberta quer dizer é o seguinte, se você arrumar um homem, o Magda, Eu comecei a rir e eu choro de rir. Ela chorou de rir. Mas é que ela tava justamente pra gente já fazer uma seleção dos pretendentes, basta de uma forma muito discreta perguntar, tu tem esporte de arma, assim, tipo, vai me defender, né? Não, aí tu já sabe meio caminho andado que a pessoa tem uma série Tem de... todas as negativas, vem com as negativas depende todas. do lado que tu vê. Ela já acha que vai ser protegida. Claro. Eu já acho que se tem arma, eu vai posso ser levar o um tiro. primeiro. Primeira bateção de louco, primeiro grito que eu der é um tiro. Não, mas Magda, Daí não vai dar, né? Vai perder a sua personalidade. É que ela quis dizer o seguinte, ela quis dizer que o cara é o reto, homem que tem porte de arma certo. já vem com todas as negativas. Eu quero dizer para os Vem com todas senhores as que certidões. mas o cara que deu lá não namorou ele. Só um minutinho, Não namorou dona Ana. ele. Doutor Gustavo Vitorino está pautando tudo em causa própria, porque ele tem porte de arma, então ele está vendendo o seu produto, que ele é honesto, que ele é equilibrado. Por favor, sinta-se à vontade. É ou não é verdade, Vitorino? E a doutora Roberta, que começou a catalogar cadastros, já tem agora. Já abre a lista tem dela, agora. né? Bom, já que eu tô com a palavra, eu posso... Não, mas não tava, parei só um pouquinho. Não, e tu ia dizer uma Você coisa. que pegou. Mas vocês concluíram tudo que eu A tava maior prova de que é tudo verdade isso que tu disse sobre ele é que realmente ele não tem absolutamente... Já puxou, já te incomodou alguma vez com porte de arma? Não, conta a verdade. Ou seja, tá aí, Não, ó. porte de arma não. Não é bidão, Com porte de arma, não. Não, eu me incomodei com... Ah, tá bom. Roberta, por favor. Eu recebi, Magda, um tesouro, uma preciosidade de um querido telespectador, o senhor Naef de Canela, que me presenteou com um livro chamado Os Tesouros do Folclore Judaico. Uma edição super antiga, maravilhosa. Eu já passei os olhos, quero agradecer de coração esse carinho pela minha paixão ao judaísmo. E de fato, me parece que é uma antologia muito interessante. Vou ler com muito carinho. Obrigada. Muito bem. Deixa eu conversar com os nossos telespectadores, nós conversarmos com os nossos telespectadores, porque desde o início do nosso programa, antes do início do nosso programa, as nossas redes, e todas as redes, obviamente, estão lotadas de informações sobre o apresentador de televisão Gugu Liberato, né? Então, o que nós queremos dizer aos senhores até agora? Enquanto nós estamos fazendo o programa, nós estamos procurando. A emissora, a família, ninguém se manifestou dizendo ou falando da morte de Gugu Liberato. O que se sabe até então, com certeza, sem medo de cairmos numa coisa errada, é que ele sofreu um acidente grave, que ele está numa situação grave, né? Mas sobre a morte dele, o que a gente leu até agora, o que a gente viu, não estão em coisas muito confiáveis. Até agora tem fotometria de o estado internet, dele é grave. Teve um apresentador de rádio lá de São Paulo que afirmou
afirmou por conta dele. Não existe nenhuma confirmação. E depois quero te dizer que ele afirmou e depois teve que se retratar. Tá? Então, assim, nós não falamos... O ídolo da casa. Nós não falamos absolutamente nada, porque nós estamos atentos aqui. A própria empresa dele, essas coisas, até agora não disseram nada. Os grandes veículos... Tu tivesse que te retratar aqui nessa bancada? Não com uma coisa séria, assim. Nunca matei ninguém. Não, espera só um pouquinho. Nunca matei algumas ninguém, vezes. não. A gente que faz um programa Nós já nos ao retratamos vivo, aqui diversas vezes. Sim, mas de informação na hora. Teve uma informação que eu dei ontem, por exemplo. Mas então a informação do Elias Maluco. Mas na hora, o Ruschel corrigiu, eu chequei aqui. Mas acontece que esse apresentador, não sei nem de quem tu está falando, não deve ter uma bancada que o auxilie. Não. Porque nós, enquanto tu está dizendo uma coisa que a gente tem dúvida... Tanto é que tem a bancada que teve que se retratar no mesmo programa. Que não dá. O que eu acho errado é o senhor querer me desconstruir. Sim, ele é... Que é uma tática que o senhor adota. Adota com todos os colegas. Uns colam, o outro não cola. Só já disse aqui no ar que ele é seu ídolo. Não, eu nunca disse que é meu ídolo. Eu já disse que eu escuto até com quem eu não concordo, até para aprender. Pra mim, ele foi meu ídolo, sabe? Porque a minha ex-mulher, a Pamela Michelini, começou na banheira do Gugu Liberato. Não, mas ele tá falando do Reinaldo Azevedo. Não, do Gugu Liberato começou e foi pra capa da Sex, tornou a mulher cavala, a mulher mais gostosa do Brasil. Por isso que eu te digo, presta atenção. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do cara que deu a jornalista. Tá bom? Não vamos complicar, então. Dentro das nossas possibilidades, do tempo que nós estivermos aqui em contato com vocês, principalmente ao vivo, nós estamos tentando manter-los informados. Saindo alguma coisa oficial, né? Mas só pra a gente tem uma nota da assessoria, né? No caso, que informa justamente isso, que ele estava na sua casa, nos Estados Unidos, ele estava fazendo um serviço na sua casa, provavelmente fazendo a decoração de Natal. A assessoria informa que ele teve um acidente, ele estava acompanhado da sua família, agora está no hospital e passa por observação. São as últimas informações da sua assessoria de imprensa em um comunicado oficial, mas já faz algum tempo. Estamos aguardando uma nova nota, seja do hospital ou até mesmo da sua assessoria, para falar a respeito. Dona Magda, é isso que eu queria chamar a atenção. O que nós estranhamos é a ausência de um boletim médico. Porque vocês imaginam, se o Brasil aqui está ansioso por essa informação, imagina como está aquele hospital a lei lá, americana o que tem de repórteres. Então, não saiu um boletim médico, não saiu absolutamente nada. Por isso que se permite todas as relações. Que a os Estados a Unidos lei se liberar, rígida, o hospital pode ser processado pela família. Eles consideram lá estado de saúde como algo privativo. E é mesmo, né? O hospital só pode divulgar o boletim com autorização da família. Muito bem. O relato é que ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros, que é uma casa de 2 pisos. Parece que ele estava no teto da casa. Ele estava no teto da casa e deve ter caído para dentro da casa, bateu a cabeça numa mesa. 4 metros. 4 metros. 4 metros é muito complicado. Olha, o Chicão é alto, mas 4 metros é 4 metros. É o dobro do Chicão. Não, e também falando em passar mal, quem passou mal foi o Galvão Bueno, também, né? O narrador, ele teve um mal súbito, ele já está no local onde vai acontecer a final da Libertadores da América, ele iria narrar a final, mas infelizmente teve um mal súbito, passou por um cateterismo, ele passa bem, estava acompanhado da sua esposa, mas foi um susto muito grande e, claro, teve que mobilizar e reorganizar toda a questão da transmissão pela emissora que tem os direitos da transmissão. Mas também só para avisar que a Rádio Grenal FM 95.9 vai fazer também a transmissão da Copa Libertadores da América neste sábado, às 17 horas. Então acompanhe com o Ângelo Afonso e toda a equipe preparada para trazer, quem sabe, mais um título para o Brasil. Ou vamos celebrar ou não. Falando em preparado... Celebrar que o Flamengo é o melhor time. Falando em preparado, eu quero... Só um pouquinho, Mário Barcelos, por favor. Pensando em preparado, eu quero falar com você, que está... Fala, Mário. Eu não disse nada, ele que falou. Não, pode falar, querido. Fala. Depois eu volto. Pois foi o Vitorino que falou, não fui eu. Você está fazendo um comercial. Não, eu disse pra ti, tu não para de falar, deixa a Magda falar. Não, mas agora já vocês falaram durante o comercial, não dá. Fala, Mário Barcelos, por favor. Não, o primeiro assunto, eu quero dar parabéns à República Socialista de Portugal, ao socialismo português, que criou uma nova lei, tirando 95% dos favores à pelegada. A pelegada. Um dos favores é o sindicalista que estiver a serviço do sindicato tem que trabalhar na sua empresa, além de prestar serviço ao sindicato. Então acabaram com essa história, mas o sindicalista não pode trabalhar. Lá pode trabalhar. E segundo, dentro desse mesmo enfoque, é que apenas 20 sindicatos estão credenciados
para discutir salários, posicionamentos trabalhistas com o governo de Portugal. É um exemplo que poderia ser seguido aqui no Brasil. E o segundo assunto, eu quero dar meus parabéns às pessoas que amam Voltaire. François-Marie Voltaire, o grande filósofo francês, o homem do revisionismo, o homem do contraditório, um dos maiores pensadores da história da humanidade, que disse uma frase: ouse pensar, amigo. E é justamente o que dificulta determinadas pessoas, porque as pessoas, grande maioria delas, não pensam. Ele editou, em 1764, esse livro chamado Dicionário Filosófico. Esse livro aqui, você que está vendo a TV Pampa, vendo o nosso programa, esse livrinho aqui pode mudar a sua vida. Porque existem conceitos tão extraordinários, posicionamentos e um giro sobre a sua vida que pode deixar você estupefato, deixando você de boca aberta. Poxa, mas por que eu não pensei nisso? Aí está justamente a frase, a criação do Voltaire, que estaria de aniversário hoje, signo de Escorpião. Ouse pensar, amigo. Pense, porque o pensar dá trabalho, mas resolve a sua vida. Tem que enfrentar de frente, tem que enfrentar frontalmente todo e qualquer problema que você tenha na sua vida, dona Magda. É verdade. Se o problema for que você está pensando em trocar de carro, eu conheço o melhor lugar para você fazer isso. É a Maxim Motors, especializada na compra e venda de seminovos e blindados. Referência em carros blindados, na Maxim, você compra um seminovo blindado a partir de R$30 mil. A Maxi também facilita a compra e venda de carros seminovos. E também aceita em consignação o carro que você quer vender. Acompanhe as ofertas e promoções diárias no site www.maximotors.com.br e no Instagram Maximotors. Ou vá direto lá na Maxi. Exatamente, com estacionamento na frente da loja, fácil de você chegar. A Maxi Motors fica na Avenida Senador Tarso Dutra, no número 605, no trend da Nova Carlos Gomes. Telefone e WhatsApp 999-78-1717. Lembre-se, Maxi Motors é uma referência em seminovos e blindados. Portanto, faça um bom negócio. Eu falei hoje com o dono da Max Motors no telefone agora. Com o Roger? Vou lá conhecer a loja. Quando é que tu vais? Eu tenho de fazer uma visita para ele também. Marquei com ele amanhã pela manhã, vou lá tomar um café. Vamos? Amanhã pela manhã podemos. Se não for às 8 da manhã, pode ser. Ele falou que tem um estoque de carros maravilhosos. Tem, maravilhosos. Sem dúvida alguma. E a loja dele, vamos lá, vamos combinar no horário. Vamos lá. Ainda sobre o Gugu, o Márcio Gonçalves indica um site pra gente olhar, que noticia a morte do Gugu. Eu fui até o site e diz: Gugu sofre acidente em casa e está internado nos Estados Unidos. Ficará 48 horas em observação. Então essa que é o que a gente sabe, essa é a informação. A versão de até agora. Tem muito obrigado ao nosso telespectador que nos indicou esse site, que é efetivamente muito importante. Magda, 91 anos é uma idade bacana, né? Sim. Então, eu quero mandar um abraço pro seu Paulo, que está nos assistindo agora, que está comemorando mais um ano de vida. Seu Paulo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por estar com a gente, tá? Muitas felicidades. Falando em estar com a gente, Chico Antofani, tá com a gente, vamos falar com a tua manchete? É manchete de suma importância, dona Magda. Pois não. Porque o mundo todo hoje, politicamente, economicamente, geograficamente, ele está do lado da Ásia. E lá na Ásia está o maior tumor da humanidade, que se chama uma briga de Eros e Thanatos. O bem e o mal, Marne sabe que é isso, que é o princípio da filosofia grega, o Yin e Yang, que é o princípio da filosofia chinesa que se aplica. A China está começando a reprimir, como eu achava, em Hong Kong. Os estudantes estão sitiados no campus da universidade. Quem não se entregar vai levar bala. E se entregando, termina se sumindo. O presidente americano interviu, que não deveria intervir, não tem nada a ver com a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma coisa, a China é outra, são só de intervenções em países. Inclusive, a China nem faz fronteira com os Estados Unidos e nem é vizinho. Então, os Estados Unidos deviam intervir na Venezuela, então. Esses comentários na Venezuela. Trump foi taxativo. Direitos humanos está sendo
abolido na China e a democracia não existe mesmo na China. Ele só apenas contou a verdade que vem da Praça de Tiananmen em 89. Isso é um problema muito grande. Eu disse aqui faz 6 meses, acho que a Ana até repicou, Hong Kong pode ser o início se existe um lugar que pode dar uma guerra mundial, que eu não acredito, pode começar em Hong Kong. A China entrar brutalmente lá, a Inglaterra, como era uma colônia inglesa, não gostar, os americanos, por uma questão moral de ser xerife do planeta, retalhar e está feita a história. E o segundo, né, se aconteceu, é estranho. Tem um porto chamado Busan, na Coreia do Sul. O Vitorino deve conhecer melhor do que eu, me parece que ele conhece, já foi na Coreia, não tive essa oportunidade. Vai ter um tipo de um encontro dos presidentes e líderes do Sudeste Asiático. E, na véspera disso, o presidente da Coreia do Norte, que é um nada a ver, pediu para o presidente da Coreia do Sul um bate-papo antes dessa reunião. E o presidente da Coreia do Norte não quis conversar com o presidente da Coreia do Sul. Por que isso? Porque ele está fazendo uma chantagem econômica, porque o inverno vai ser muito forte naquela região e não vai ter dinheiro. A colheita da Coreia do Norte vai ser fraca. Então começa atirando aqueles foguetes para Tóquio, cai no mar da China e papapá. Então acho que o mundo está se voltando para a Ásia novamente, dona Magda. Muito bem. Margoni, a tua manchete, por gentileza. Pois é, dona Magda, se tem uma coisa que me diverte nesses últimos tempos é essa histeria da nova geração frágil, né, dos Enzos e Valentinas espalhados por aí, da geração das palavras ofendem e que tentam aí praticar todo o pano um revisionismo em nome de sua histeria infantiloide, né? A gente já teve, por exemplo, aqui no Brasil, a letra da música Atirei o Pau no Gato alterada porque ela ofendia aí as emoções de uma geração fragilizada. A música agora diz: não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho nhô é nosso amigo gogô, não devemos maltratar os animais. Essa horrível, é a nova versão horrível. Ficou horrível. Na minha época já se cantava assim. São as gerações, né? A nossa é um pouco ainda do tempo do atirei o pau no gato ainda. Como é que a Ana ouvia? Não devemos maltratar os animais. Não, tá errado, não é assim. Mas são coisas diferentes. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. É completamente diferente. Então, e assim, a gente já viu o pessoal chamar Monteiro Lobato de racista e querer banir os estudos. Olha, vou te contar, se as pessoas ganhassem, desculpa, eu vou te interromper, mas é porque tá demais o negócio. Se as pessoas ganhassem R$50 cada vez que fizessem ou se lavassem a própria louça, por exemplo. Gente, pelo amor, por que a Magda cortou o Vitorino quando estava dando um beijo no vovô? Para, gente. O Vitorino me cortou quando eu estava fazendo um merchan e ninguém disse nada. Que é muito mais... Eu não digo nada. Pois é. Então é muito mimimi, gente. Play, olha, eu vou te contar uma coisa, tá difícil. Mas agora... Não, é que assim, ó, quando a gente fica, ai, pois é, pipipi, aí vocês gostam, né? Quando a gente fala assim como eu falo, aí eu sou horrorosa. Todo bolo eles comeram. Não tô falando deles, tô falando das pessoas. Parece que as pessoas... Não é bolo, é torta. Parece que as pessoas não me conhecem. Este é o meu jeito de ser. Ame ou deixe, esta sou eu. Magda Beatriz. Quem atirou o pau então, do gato a gente já viu aí todas as alterações que tentam. E aí a espiral do silêncio faz com que os normais se calem, né? Porque se você diz algo, até quadro negro, a expressão quadro negro também já foi sugerida que fosse alterada. E aí se você pede, por exemplo, como é que você pede uma nega maluca numa doceria, por exemplo? Uma afrodescendente com problemas psíquicos, sei lá, de repente. Mas uma marca de imóveis agora cruzou todo o limite. Deu bom. Não, essa foi boa, seu Mário. Tive que interromper, essa foi boa. Uma marca de imóveis agora chamada Etna cruzou todos os limites. Todos os limites. A histeria chegou no limite que beira a piada. Eu tive que verificar para ver se isso era sério, e realmente é sério. Ela anunciou que vai abolir o termo criado mudo de seu catálogo de imóveis. Não vai mais vender criados mudos, porque isso seria uma expressão racista. Não, mas tudo é racismo, né? Tudo é racismo. Ela disse que está na hora, né, de parar com essas palavras ofensivas e agressivas, e ela está fazendo sua parte por um novo mundo. E ela disse que agora vai vender apenas mesa de cabeceira.
Eu adoro a interpretação. Aí o que acontece? O diretor da empresa disse o seguinte: sem nos darmos conta, ainda carregamos termos racistas, como esse, que eu não sei se é criado ou se é mudo, que é uma nova raça, né? Porque racismo, mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir. Segundo ele disse que é preciso abolir o termo porque, apesar de muitas pessoas não saberem, o nome do móvel remete ao período da escravidão no Brasil, quando alguns homens e mulheres passavam dias e noites imóveis ao lado da cama para atender aos seus senhores. E aí agora eles têm até uma campanha... Tem isso em casa, tem. Ninguém é escravo lá. E eles têm agora a campanha, é uma hashtag, né, que é essa geração dos revolucionários de internet, né, que é a hashtag Criado Mudo Nunca Mais. E aí eu me prestei a reunir, dona Magda, algumas vezes aqui em que o politicamente correto cruzou todos os limites e que manifestou aí. Por exemplo, nós tivemos o Canadá que mudou o seu hino para um gênero neutro, né? O Canadá, na figura do Justin Trudeau, né, que é um fantoche desse progressismo histérico, a letra dizia numa tradução livre: verdadeiro amor patriota em vossos filhos comanda. Aí não podia dizer vossos filhos, porque afinal de contas, e as filhas? Né? Aí eles mudaram agora e diz, verdadeiro amor patriota em todos nós comanda. É muita arenga isso. Exato. Nós tivemos aqui, lembra uma esgrimista que estava de férias aqui em Porto Alegre, que foi assaltada ali no Menino Deus, tomou um tiro no braço? Sim. Pois é, esta moça, ela chegou ao ponto do seu exagero do politicamente correto, ela pediu desculpas aos assaltantes que atiraram nela. Ah, bom. Porque ela disse que eles, na verdade, eram vítimas dela. Vítimas dela? Vítimas da sociedade, de um é. Estado todo errado, de uma pirâmide invertida. Isso, exatamente. Essa histeria essa muito moça não passa competição, vai ser Nós tivemos um aplicativo que foi criado para o iPhone que divide a conta do restaurante entre brancos e negros para pagar a dívida histórica do homem branco contra o homem negro. Então, homens brancos pagam mais, tem uma porcentagem. Sabe uma coisa? Por que não usam toda essa criatividade para uma coisa melhor? Esse negócio que eu falei agora há pouco do papo furado, tô medo que o sindicato dos portadores de cachumba me processe. É verdade. No noroeste da Itália, nós temos uma igreja católica que abriu as portas para refugiados muçulmanos. Mas os fiéis desta igreja católica foram orientados. Vocês rezem bem baixinho aqui dentro, tá? Vocês não deixem os muçulmanos ouvirem que vocês estão rezando aqui dentro. Vocês vão ofendê-los. Né? E aí tem tantos outros. Essa questão da escravidão, dos negros em especial, só queria fazer uma referência que, como ontem a gente comentou sobre aquele livro maravilhoso que o jornalista... Laurentino Gomes pesquisou, segundo ele, até o século XVII, os homens brancos eram os escravos. A partir dali é que houve escravidão de negros, mas os brancos foram escravos. E tem tantos outros aqui que eu cheguei a me perder, né? Eu acho que o Vitorino vai ter que mudar o nome dele. São coisas assim que demora... Porque Vitorino é muito empafioso, vai ser Fracassino. Ai, que isso! Vai ser ofensivo com aqueles que não atingem a vitória. Nós tivemos a Universidade de Yale. Essa aqui é sensacional. A Universidade de Yale, nós tivemos ali um manifesto de alguns alunos histéricos dessa nova geração que acharam que estudar literatura lá era preconceituoso e racista. Porque a literatura era tomada por um patriarcado de homens brancos, então eles achavam que chega um boicote, tirem esses clássicos como Shakespeare, como John Milton, Alexander Pope, William Wordsworth e T.S. Eliot, que deveriam ser retirados do currículo. Depois deles estudarem. Isso, né? Não, antes, porque aí eles não precisam estudar. O que eles querem é não ter que estudar. É que eles vão perder. Eles querem continuar. Tanto é que tem uma outra universidade que os alunos fizeram uma manifestação pedindo nota mínima para fazer ativismo... Onde é que está aqui? Ativismo verde. Então, eles querem aula para sair convencendo pessoas na região do campus da universidade. Onde é que é aqui? Qual universidade? Oberlin College, nos Estados Unidos. Que eles queriam lá, a gente não vai ter aula nesse ambiente fechado, mas a gente quer nota mínima porque eu convenci as pessoas a terem uma atitude mais verde. Então, eu não sei onde isso vai parar, até tem um questionamento de alguns escritores. A alimentação da Saturno vai ser verde, alfafa. Eu quero responder a pergunta, Mano. Acho que a tua pergunta é extremamente inteligente e eu
penso ter não uma resposta inteligente, mas ter uma resposta para ela. Sempre que tu vai tentar mudar um conceito, lamentavelmente aqueles que estão tentando fazê-lo, eles vão para um extremo. E por irem para esse extremo, eles cometem ridículos, como tu narraste todos, então pensa que eu vou contraditar absolutamente nada do que eu te dizer. Eu só quero dizer que é muito difícil tu mudar conceitos, né, dentro de um exercício lógico, tu faz o confronto. Eu vou te dizer assim, fazer um meia-culpa, uma expressão que eu usava, e quando eu me dei conta, eu fiquei com vergonha da expressão que eu usava. Eu usava a expressão, desculpe, é uma inveja branca. Por que é uma inveja branca? E é uma expressão que eu usava. E quer dizer, eu mesmo me autodeterminei, acho uma expressão... É uma inveja que não te quero mal. Não, o sentido... Sim, mas o que é inveja ruim, então? A bandeira branca, gente. Bandeira branca é paz. Inveja branca, de paz. Isso vem das próprias religiões de matriz africana, que tem ali a prática da mesa branca, que é um pouco diferente do outro lado e tal. É que, assim, é muito difícil mudar conceitos quando não há o que ser mudado. Por exemplo, o nome da torneira é torneira, mas eu acho ofensivo. Então nós vamos mudar. Não vai mudar. Não vai mudar porque as pessoas não... Por exemplo, quadro negro. O máximo que me incomoda na expressão quadro negro é que ele não é negro. É que ele é verde. Que mentem pra mim. Que mentem pra mim. Antigamente era negro. É isso, cara. Quando você não tem o que mudar, não vai mudar. É uma histeria para chamar atenção. Tem um outro comercial aqui que foi publicado em Chicago, uma campanha publicitária, que a agência tomou todo o cuidado. Pegou um homem negro, uma mulher loira e os filhinhos ali, um negro e uma loira, e eles fizeram uma campanha publicitária. Pronto, atendemos todas as necessidades dos histéricos. Tá ali, o casal interracial e tal. O movimento conseguiu achar preconceito ali, porque todas as atenções dá para ver na linguagem visual que as atenções estão voltadas para a mulher branca. E por que ser gravado em Chicago, sendo que lá é um lugar que é frequente e muito grande a violência contra o homem negro? Tá tudo aqui, tá tudo separado aqui, você consegue mas nem vamos ficar dando essas ideias aí. Agora, vamos lá, vamos à conclusão. Agora, esse negócio que o Ruschel falou, nós temos uma prova aqui no Brasil absolutamente contundente, que é quando você tenta trocar o viés de algo, você pode cometer excessos. O maior exemplo que nós temos no Brasil é a Constituição. Quando criaram a Constituição, a tal Constituição cidadã, pensando em ultrapassar os anos de regime militar, enfim, criar a defesa do cidadão, nós criamos um monstro que está aí, que arrebentou com o país e as suas estruturas. A Constituição brasileira tem 67 vezes a palavra direito e 8 vezes a palavra obrigação. O que mostra que é uma carta de intenções. Está longe de ser uma Constituição séria ou minimamente com qualidade. E pensar que o Reino Unido, 1.200, né? É de 1.200 a carta deles. Marconi, e a segunda parte da complementação do que eu queria ainda te dar a resposta é o seguinte. Primeiro, que a impetuosidade da juventude, esses movimentos, a maioria são feitos por jovens, né? E a gente convivia. O problema é que as redes sociais deram vozes aos bons, aos maus, aos cultos, incultos, aos burros, aos idiotas, lamentavelmente. Então repercute essas coisas extraordinárias como tu faz, né? Mas nós fomos, se tu fores assim em relação aos nossos pais também ficavam de cabeça em pé quando nós chegávamos com aquela ideia, nós queríamos deixar crescer o cabelo, nós queríamos mudar não sei o quê, nós não queríamos almoçar. As mulheres queriam andar de calça jeans. Tudo é proporcional. Então esta geração, só que as redes sociais hoje, elas oportunizam que desculpem a palavra, mas os imbecis venham e criem teses em cima que comprometem todos. Mas a questão é o seguinte... Vai ser muito criticado porque chamou as pessoas de imbecis, já vou te avisar. Não, mas eu já estou me desculpando com todos. Isso ok. O problema é demonizar... Vai ser processado pela Associação Nacional dos Imbecis. O problema é querer demonizar e colocar como errado a pessoa que não se deixa levar por essa onda histérica. Esse é o problema. Meu pai me dizia também coisas, só que assim, ele não era considerado careta, ultrapassado, esse tipo de homem não tem mais espaço. Isso é que incomoda. Porque hoje, se você diz tal coisa,
precisa. É a espiral do silêncio, que faz com que as pessoas deixem de manifestar a sua opinião por medo do dedo que estará apontado contra ela, que muitas vezes pode atacar a sua reputação, sua profissão. Falando nas coisas que são ditas, que foram ditas, eu vou dar uma notícia muito importante para aqueles que têm perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou me referindo a Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Liga para o telefone 3061-7373 e agende a sua consulta. Pode ser um amigo seu, próximo ou longínquo. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, eu digo a vocês encontram lá na Mais Sons Clínica da Audição. Portanto, não tem por que você ter problema de audição, cara. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, a Milene está nos assistindo direto de Chicago. Olha que legal, chique. olha lá. Que inveja sem cor dela. Não tem inveja, mas sem cor nenhuma. Não tem cor nenhuma a minha inveja dela. Angélica Fraga diz, pura histeria de gente que não tem nada o que fazer, se referindo ao assunto do Marconi. O Fernando diz que ninguém pode negar que há expressões, sim, pejorativas. Claro. E a Viviane pergunta para Roberto o que ela acha do termo judiaria. Na verdade, até eu me lembrei, deixei de falar isso, mas assim, na verdade não é nem judiaria, é judiação, né? É um termo que, sim, né, lembra os judeus, mas eu acho que se há um povo resiliente e que aprendeu que a resiliência é força, somos nós judeus. Então, tudo bem, faz parte. Dona Magda, eu posso manifestar minha inveja? A marca de batom na bochecha que está Chicão Tofani, que só me faz com que fique numa inveja do beijo que ele ganhou, seu Mário. O beijo que ele ganhou, seu Mário. Tem uma péssima notícia para o senhor. Não. O governo vai começar a taxar em 35% quem ganha acima de R$39 mil. Achei que era quem tinha que deixar a bochecha. Anda de Mercedes. Olha, eu só quero dar uma notícia muito boa, porque eu acho que todos vocês vão gostar. Vem da Advocacia Geral da União. Bens de servidora do INSS acusada de fraude na concessão de benefícios são bloqueados. Ela é do Pará, ela foi acusada de fraudar a concessão de 25 aposentadorias por meio de sentenças judiciais falsificadas. Além dela, um grupo de fraudadores também foi processado pelas práticas ilegais. Práticas criminosas que foram identificadas inicialmente por um outro servidor da autarquia que não conseguia realizar o cadastramento dos processos e fazer cumprir as supostas sentenças judiciais. Aí tá, por uma equipe de trabalho, enfim, o importante é a gente saber que a pessoa foi condenada e que os bens dela estão bloqueados, pelo menos até saber o que acontece. Porque as pessoas fazem isso sem ter nenhuma responsabilidade. Falando em condenação, Magda, a PEC, que trata da possível prisão após condenação em segunda instância, avançou na Câmara de Deputados e avançou uma proposta diferente daquela inicial. A gente já tinha trazido aqui para essa bancada, vão modificar o artigo 5º, mas o artigo 5º é cláusula pétrea, então isso já vinha causando um grande transtorno e os próprios congressistas já pensando, não, isso não vai passar, depois se passar, vai para o Supremo, vai ser declarado inconstitucional, então não adianta fazer uma PEC desse tipo, enfim. A PEC então foi modificada e não mais querem modificar o artigo 5º, e sim os artigos 102 e 105 da Constituição Federal, que não são cláusulas pétreas, o artigo 102 que trata dos recursos ao STF e o artigo 105 que trata dos recursos ao STJ. Então, o que eles pensam é encerrar a ação penal depois da decisão do Tribunal de Justiça, depois da decisão do colegiado, e acabar com os recursos especial e extraordinário e tornar o STJ e o STF como uma ação revisional e não mais recursos como são até agora. Então, o trânsito em julgado se daria, então, depois de uma decisão em segunda instância do Tribunal de Justiça,
Justiça e assim possibilitaria já cumprimento de pena depois de uma decisão em segunda instância. Foi uma decisão inteligente da presidente da CCJ, porque entraram os 3 projetos juntos e lá já houve uma mobilização que, se insistisse em votar aqueles 2 que contrariavam a cláusula pétrea, eles iam obstruir a votação. Exatamente. Então eles deixaram, foi rejeitado o que ia para as cláusulas pétreas, foi rejeitado, e esse passou, tramitou, saiu da CCJ, já foi para a Câmara e aguardo com ansiedade, porque cria uma comissão especial e depois Câmara, porque na verdade vão terminar praticamente, exaurir os recursos extraordinários especiais. O que acontece? Além de desafogar, só vai se tratar de coisa realmente importante lá em cima. Magda, só gostaria de fazer uma reflexão, porque o Marconi, só voltando ao assunto rapidamente, porque a gente fala de um assunto muito delicado, acho que não faz diferença, não concordo com a manifestação dele, não faz diferença nenhuma mudar como você chama um objeto, mas vamos entender a importância da publicidade dentro desse universo, porque hoje essa empresa foi manchete internacional, nacional, e eu estou esperando o resultado das vendas, porque essa campanha de marketing, claro, ofendeu algumas pessoas, mas trouxe uma série de clientes que buscaram a marca, ela se tornou Trend Topics, porque ela foi marcada em todos os lugares e ela está em manchetes na África do Sul, nos Estados Unidos, na Espanha. Será que é tudo isso mesmo uma pauta social ou é marketing? .com.br, novo parágrafo, voltamos ao assunto. Eu queria só colocar um pontinho nesse descritivo que a Carla fez, o Ruschel comentou, que é o seguinte, mudando a possibilidade de acesso ao recurso especial e extraordinário, eles vão usar uma ADIM e voltar para o artigo 5º, que é a garantia do acesso à justiça em todas as instâncias, que está no artigo 5º. Então, assim, na verdade, a tentativa de driblar a ditadura judiciária que nós vivemos hoje vai acabar jogando mais uma vez no colo do judiciário a ideia de que criar qualquer tipo de obstrução ou dificultar o acesso ao recurso especial, ao recurso extraordinário, vai ser interpretado pelo STF como inconstitucional por atingir o artigo 5º, que garante o livre acesso à justiça ao cidadão. Bom, mas trocando um pouco de assunto e falando que o verão está chegando aí, chegou o momento de desafiar você. E que tal fazer um desafio insano? Eu topei essa parada lá do CT Studio Bike, do Marcelão. Ele fez um treino puxado pra mim, é um treino funcional. Você leva 45 minutos, mas você sai exausta. É um treinamento físico de jogador, pra começar bem, né? Ir pra praia, botar aquele biquíni, fazer bem, fazer uma fita. Então procure nas redes sociais, no meu perfil, no CT Studio Bike, @CT Studio Bike lá no Instagram e participe desse desafio, você também. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Eu tenho vontade de fazer uma preparação, mas eu não posso fazer 45 minutos do que tu faz, porque tu tem 25 anos. E pras velhas, assim como eu. Não, calma, todas as idades. O Marcelão lá. Tá ótimo. Marcelão, não diz Marcelão, porque daí as casadas daí já vai dar problema com o marido. Não, mas eu quero saber mesmo. Lá. Não, é extraordinário porque esse método de treinamento, ele utiliza o seu corpo como alavanca. Então você não precisa usar um peso para, princípio de Arquimedes. Exatamente. O Marcelo explica tudo lá, mas dá para todo mundo, viu? Para idoso, até criança faz. Não, até criança faz. Criança é que sabe fazer. Vitorino. O meu corpo como alavanca vai ser vai ficar um pouco mais pesado, mas um pouquinho mais pesado. Por isso que é bom, perde mais peso. Alavanca. Vamos lá, Vitorino. Alavanca de levar. O cronômetro tá andando. Meu abraço quero mandar pro meu amigo Jefferson Firstenau, aqui a Sam Motors, que está naquela promoção fantástica que a gente tem trazido para vocês aqui, da Kia Soul, um carro conceito, R$ 79.900, 13 mil Financia? reais de desconto. Financia, aceita carro. Vai ter um grande usado. lançamento, né? É muito legal o Kia Soul. E tem aquela coisa, né? Um carro conceito maravilhoso. Mas se você é mais conservador, o novo Cerato 2020 está lindo demais. Vai lá conhecer na Kia São Paulo. Muito bem. Doutora Roberta, perdão. Eu olhei para os dois e enxerguei o Ruschel antes. Me sinto homenageado. Pois não, porque eu te chamei de Roberta. Não, eu quero entender. Isso, muito bom. Vamos lá, Robertinha. Agora nós descobrimos agora que a Roberta é bailarina. Descobri. Essa eu gosto de dançar. Noite porto-alegrense, aguarde. Aguarde. O que eu gostaria mesmo de convidar o público a conhecer é que, agora falando de economia, vamos falar sério, a previsão para o próximo ano é de um crescimento global abaixo
da expectativa que o mercado estava tendo para 2020. E vai ser o índice mais baixo até hoje. Isso desde a grande recessão dos anos 2008, 2009. A ideia é que o PIB global cresça até 2,9%. Isso é muito abaixo, porque no ano passado, que já estávamos numa alavanca, assim, num freio de mão puxado, nós crescemos 3,6%. Agora, o curioso é que, apesar das principais economias estarem diminuindo seu crescimento, como é o caso dos Estados Unidos, que a previsão do PIB desse ano é de 2,3%, para o próximo ano fica em 2%. A China também, 6,2%, para o ano que vem vai crescer só 5,7%, estimativa da OCDE. E o Japão, que é a terceira grande economia mundial, o PIB atual para esse ano vai fechar em 1% e para o próximo ano só vai crescer as estimativas 0,6%. O Brasil vai andar na contramão. Segundo essa equipe da OCDE que estuda e que faz esse trabalho, eles entendem que o Brasil pode, as estimativas para esse ano é 0,8% e para o próximo ano pode chegar a 1,7%. Se essas reformas continuarem e se esse ajuste fiscal o governo seguir a linha. O que eu gostaria de trazer como informação, e que isso é interessante de nós ficarmos de olho, é os motivos pelos quais a economia mundial vai produzir menos, vai crescer menos. O que está acontecendo no mundo para isso, né, para gerar? Os conflitos comerciais entre os países é o que é um fato gerador. Outro fato gerador, segundo esse estudo, é a incapacidade dos governos de lidarem com questões como mudanças climáticas, vejam só, e a digitalização da economia, que é algo que está acontecendo no nosso país e a gente percebe que isso é um movimento mundial. E isso tudo gera incertezas, as empresas têm dinheiro, mas esperam para investir. Então, é um dado... Eu quero saber que horas o Guedes vai explicar o dólar a 4,21. O que está acontecendo é o seguinte, Gustavo. Hoje até eu tive condições de conversar com especialistas do mercado financeiro e eles me explicaram que tem muita gente vendendo ativos dos fundos e aí por isso e acaba indo o dólar ficando mais baixo por causa dessa taxa Selic muito baixa. Então, são movimentos que estão acontecendo dentro do mercado financeiro em razão da baixa das taxas. Acrescentaria ainda, por estarmos no fim de ano e as empresas realizando seu lucro e mandando de volta para a base. Né? Mas o que eu queria analisar contigo, Roberto, é uma outra questão. Eu mantenho meu otimismo e sou sempre otimista, né? Mas comecei a me preocupar que o ano que vem é um ano eleitoral. Né? E nós precisamos reformas, e olha, aprovar reforma em ano eleitoral, então talvez até fosse melhor se a cúpula do governo que está saindo do PSL vai criar um novo governo, nem participasse das eleições, porque aí ele não precisaria almejar o comando, não precisaria almejar votos, poderia trabalhar só nas reformas e trabalhar para a próxima eleição, entendeu? Porque se entrar, a gente sabe como é que se tu tem que participar de eleição, tu tem que compor, tu tem que ceder, tu não pode fazer as reformas. Exatamente. Mas, puxa, se a gente vai, então, olhar a questão econômica por um viés político, o que eu chamo a atenção é que com a saída do Lula, né, quem não gosta do Lula, então todos os outros partidos que estão querendo repudiar a esquerda estão focados numa coisa muito objetiva. A economia tem que funcionar porque há uma grande massa de eleitores que vai votar em quem conseguir manter, no mínimo, o seu emprego e a sua condição de renda para começar a organizar as contas. Então, eu acredito que essas reformas, se for beneficiar de fato a economia, eu acho que vai haver intenção política. Eu vou torcer junto contigo, Roberto, mas acreditar que político vai ter esse discernimento em ano eleitoral... Não é nem uma questão de discernimento, é uma estratégia que isso eles têm. Até porque o voto vem antes desse resultado oferecido, né? O Brasil vai votar em quem oferecer mais empregos, ou melhorar a economia. Por exemplo, não vai ter como votar. Nós vamos estar votando, vamos na prática, Roberto, nós vamos estar em abril, maio, votando coisas assim, difíceis, cortando na carne, como foi a reforma da Previdência. Nós vamos estar fazendo reformas tributárias, reformas importantes. São antipáticas. Antipáticas. E há 3, 4 meses de uma eleição. Mas eu quero chamar a atenção. Vamos pegar dados, fatos. Esse mês passado, o CAGED, hoje, nessa quinta-feira, apresentou os dados que no Brasil eles conseguiram gerar 70
mil novos empregos de carteira assinada. Então, assim, ó, o que a gente está percebendo? Que conforme as reformas que estão fazendo ajustes, que não são muito bem-vindas para várias parcelas da população que tem voz, está gerando condições para uma grande massa da população que nunca tem voz. Então, eu acredito que nós vamos... E os dados são, assim, a gente vai na indústria, a gente percebe que as indústrias estão vendo a economia começar a girar, no comércio, o comércio esse ano vai vender mais no Natal, quer dizer, a gente saiu daquela grande recessão e eu acho que isso vai beneficiar as reformas. Eu acho que tem um negócio no horizonte aí dentro disso que o Ruschel falou que precisa ser considerado, que é o seguinte: o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral é a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, naquela votação de 6-5, já mostrou que mudou de lado. Ela é. Então, assim, eu tenho dúvidas em relação à boa vontade dela quanto ao novo partido. E aí é que entra um grande problema, que é o partido não estando habilitado a tempo da janela eleitoral, quem quiser ingressar nesse partido vai ficar sem mandato. E aí é que começa a encrenca. O que me preocupa Metade dos que querem seguir o Bolsonaro não vão abrir mão do mandato. Porque uma variável nessa equação toda que a gente tem que levar em consideração é que o brasileiro historicamente vota em quem mente com a cara mais deslavada. Ainda tem isso. O pior é que é isso. Pior é que é isso. Quem mentir Quem mente melhor. O Haddad não conseguiu um monte de... Quando prometeu o botijão de gás a, sei lá, quanto é? 40 reais. Ele só chegou lá e disse, vou botar o botijão a 40 reais. O povo já... É lógico. Então, quem mentir deslavado, leva. Mário Barcelos, por favor. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Faça. O Chico Tofani tem razão. A miopia do povo brasileiro, sabe? Isso é um bando de nada, porque é impressionante. Todo mundo vai atrás dessa catinária, desse discurso raivoso, dessa coisa. Assunto. Não tem, sabe, não dá para falar. Eu acho que só podia votar o cara que fosse universitário nesse país. Bom, aí... Não é nem votar, Chicão. Só poderia se candidatar a alguma coisa alguém que soubesse ler, escrever e tivesse ficha limpa, que tem gente que não sabe ler e escrever. Na Suécia só pode votar o cara que é universitário. Em 1969... É odioso, mas o Valdir Soriano tem razão. Valdir Soriano... É que vocês dois estão interrompendo o Mário. Em 1969, um cidadão de uma rádio da ABC, ABC Radio dos Estados Unidos, uma rede muito grande de rádio, foi demitido da rádio. Ele que criou o termo rock and roll, né, e era o maior divulgador desse termo em todos os Estados Unidos, porque foi pego pela direção da empresa recebendo jabaculê, jabá. Então, para tocar o disco, ele cobrava. Aliás, que eu conheci de gente que ganhou dinheiro tocando disco em rádio, tem gente que ficou milionária em São Paulo. E eu quero falar da minha manchete hoje, dos livros que não têm tempo, que não têm idade, porque quando eles são fantásticos, quando eles dizem alguma coisa, o seu livro do Chicão Tofani tem coisas, eu estou falando sério, coisas importantes da noite de Porto Alegre. Mas eu falo do Dale Carnegie, que está em primeiro lugar. Esse livro, a primeira edição nos Estados Unidos de 1936. Esse Dale Carnegie, ele era um locutor de rádio, né? Ele fazia um programa de autoajuda nas rádios, numa rádio americana, e tinha uns textos bonitos, uma voz bonita e tal. Resolveu editar o livro, está aqui o nome do livro, eu tenho esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E em 1936, a primeira edição brasileira que eu tenho é de 1961. De 1961. É um livro fácil de ler, maravilhoso. Tanto é que na revista Veja é o mais vendido em autoajuda e esoterismo. Imagina um livro, primeira edição brasileira, 1961. Posso ir para os meus aniversariantes, da Magda? Só queria dizer, enquanto o senhor procura os seus aniversariantes, que foi uma das primeiras leituras minhas, Mário. Bem que o senhor fez. Por isso que vê que o senhor é um homem educado, paciente... bem casado. Desculpa, médias palavras. O aniversário do Voltaire, já falei hoje. Golden Hawn, atriz americana, completando 74 anos. Ela é mãe da Kate Hudson, uma moça com um talento extraordinário. E a Golden Hawn fez alguns filmes realmente fantásticos. Ela botou um botox naquele beição dela que ficou O Vitorino desconstrói as pessoas. Mas ela tá com um beição que vou te ela tem 74 anos. O senhor já fez plástica, que eu sei. Eu não fiz não. Faz conta que não sabe. Tirou banha da barriga. Sabe o que é? A inveja que ele tem, que ela tem bocão e ele tem boca de ondinha. Não é botox, é preenchimento. O nome é outro, tá? Não, mas é porque o sistema é
outro mesmo. É outro produto? É, um paralisa a ruga e Eu o sou o outro cara enche. mais cortado. Mas aquilo fica impressionante. parecido com os negócios. Marli Barcelos, por favor. Alcione, minha querida amiga Alcione. Adoro. 72 anos de idade. Já Alcione, eu fui na casa dela diversas vezes e ela adora cozinhar. Calma, seu Marli. Ela adora cozinhar, né? E gosta de falar de política, mangueirense, né? E eu de brincadeira, aquelas minhas brincadeiras, eu dei uma queimadinha na mangueira. Né? Mas a pessoa que estava falando sério, você é meu amigo, você não pode... Sai da minha casa. Não, ela não faria isso, né? Mas ela é muito educada. O Fábio Júnior, completando hoje 66 anos, dona Magda. O tempo passa para todo mundo. Ele está no 9º casamento. 9º casamento. A Björk, né, que é uma cantora islandesa, Björk, sucesso, isso, sucesso mundial, são esses. 1,32 m de altura. E o que o senhor tem contra as baixinhas? É baixinho. Ah, já sei, Associação Nacional de Baixinhas. Eu, por exemplo, vou ser a Marconi já primeira a entrar com a Magda é a pedido. presidente. Vou entrar com um pedido de retratação. É a presidenta. É a presidenta. Como é que o senhor ousa chamar uma baixinha de baixinha? O filho do Onde é que já se viu, né? Pô, o Zé Negão, meu amigo, lá não posso chamar de Zé Disparou. Negão. Como é que eu vou chamar o Zé Negão de Negão? Eu vou chamar de quê? Zé? Zé como? Não pode, o Zé não Negão. pode. Não, Zé não não pode. dá, Tem o não seu dá. Zé que não gosta disso, nosso telespectador. A Associação Nacional do Associação Zé. do Zé. Eu quero repercutir aqui, perante o seu Marli, a admiração que tem por Fábio Júnior. Sério? Por quê? Porque teve 9 mulheres. Será? As 9 oficiais, né? As 2.237 Mas eu quero te extraoficiais dizer o também. seguinte, Me eu somo. gostaria de fazer uma manifestação de pêsames a essas 9 que passaram pelo matrimônio com ele. Concordo. Mas nenhuma Pêsames, ajuda, mas nenhuma pêsames. Não é fácil aquele rapaz. Que o diga a filha que não se dá com ele. Quando a filha não se dá com o pai... Fizeram as pazes, dona Ana. dele. Fizeram as pazes já. Show. Fizeram as pazes. Fizeram as Mas pazes. aquela Cléo Pires também, o trem não pega, né? Falou? Até a pé nós iremos. Até a pé nós iremos, fala esse menino. Não, esse menino... É não, você, que é você. Eu assisti uma cena e tal, que até ele me envolveu, a gente é amigo e tal, e eu presenciei uma cena, realmente ele é eu diria o Vitorino, um limpa... Trilho. Isto. É que assim, ó, Conta a cena, mãe. na verdade, não posso O seu Coisinha tá bem humorado hoje, não né? vale, não vale. O seu Coisinha tá bem humorado. Troquei a hoje. cadeira, eu tô melhor. Tá bem melhor. Agora tá melhor. Trocaste O Mário a tá com cadeira? o problema do encaixe. Tá, a cadeira Por aqui. que não tá encaixado? Ele virou de lado porque ele tem uma lateral... Não dá pra dizer. Mas uma lateral da bunda dele tá quadrada. Que isso, Vitorino? Então ele Pra quê? precisa encaixar Como é mais que a pra fora. direção da empresa... Não, eu quero saber como é que ele sabe. Isso é o Porque se nós oversharing. convivemos contigo Ele há todo esse mostrou. tempo não sabemos, Ele é porque tu mostrou. fica olhando para a ditacuja do Marlin. Mas Pra ele- quê? Qual ele é o teu mostrou- interesse? Ele mostrou, ele disse que tem uma curva... Qual é o teu interesse? Não dá pra Eu acho que assimilar não dá pra tudo, compartilhar tanto. Compartilhamento. Acho que tá Fala, compartilhando Ana. demais. Tirando um pouco desse clima bom que a gente tá aqui. Vamos entrar no ah, clima ruim, trazendo a Agora gostei. notícia. Vê que a é Ana com importante, genocídio, que é né? importante. Agora gostei. É que eu vou dizer, é. Gostaria de externar meu imenso ciúme. Aqui não falou, eu tivesse. Gostaria de externar meu imenso ciúme, inveja do senhor Ruschel, pois ele tem o privilégio de estar sentado ao lado desta maravilha de mulher, lindíssima, educada, inteligente, a senhora Roberta. E ainda dançarina. Presta atenção. É que ele não viu, hein? Que tez linda. Minha TV 4K, pode ser? É, 4K. Doutor Ruschel, me ajuda a vê-la melhor. Dedico à senhora Roberta a música Roberta, de Pipino Ai, de Capri. que amor, que Lindíssima canção como ela. Que amor, Seu fã chama Arthur Barcelos e é de Esteio. O seu Arthur, eu quero dizer que as demais mulheres da bancada ficaram com muita inveja. Mas Seu Arthur, eu só vou concordamos dizer, com o senhor. a colaboração que eu posso dar, seu Arthur, dá um play, eu vou sair de perto para o senhor poder olhar É isso que melhor ele no quer, é seu- isso que ele É quer. isso que ele quer. Que tu dê chance pra ele. Esqueça, É. esqueça. Isso que tu fizesse agora é o que mais os câmeras gostam. Saiu completamente do quadro. Saiu completamente Não dá do pra agradar quadro, as todo pessoas mundo, vão né? perguntar. Eu agradeço o Ei, Arthur, não dá briguei pra com a dona agradar Mara. todo Vai ser eu que saio, levo Calma, puteada de tudo que é lado presta aí, atenção. né? Quero te Só porque eu avisar. sou bonito e olho Quero verde, te avisar né? E levo que o programa no o Ibope. elemento com quem eu convivo, é consciência. quase o meu alter ego, Consciência. diz o seguinte: não me ajude, por favor, senão tu me atrapalha. Pois não. E que toque a música Hoje da ela dupla vai dar. sertaneja Pepino de Capri e Presunto de Parma, por favor. Que coisa horrível. Ficou ruim? Bah!
péssimo. Se fosse tu sair, entrava de novo. Porque ficou horrível, não tem graça alguma. Ana, vamos ver se ainda dá poderia cantar Roberta. Seu Marley sabe. Desdobramentos daquele crime que chocou muitas pessoas, principalmente aqui em Porto Alegre, foi que a informação agora é que a mãe da menina que morreu, que foi agredida pelos pais, ela acabou falecendo, toda aquela situação da avó. Agora a mãe foi liberada porque ela acusa o padrasto de ser o responsável pelas surras, por não gostar da menina. Então agora segue a investigação, mas essas são as últimas informações sobre este caso. Mas e que mãe é essa que permitiu? Soltaram ela? Que mãe é essa que permitiu? Tem que estar presa? Soltaram ela? Esse caso não é de São Paulo? Ganhei uma bosta. Quem soltaram ela? Nós temos, Carla, num dia fatídico, foram mortas duas crianças de 3 anos. Uma em Porto Alegre, uma em São Paulo. A de São Paulo foi o caso em que a menina apanhou, ficou na UTI, voltou, aí foi para a vara de infância e juventude, foi para a vara de infância e juventude, e aí deram para a avó devolveu para o casal e mataram a menina. Então é esse. E o outro aqui de Porto Alegre, no mesmo dia, também com padrasto, Atenção. A Ana está falando daqui, do que aconteceu ontem na Vila Jardim. Tá. E o caso de Porto Alegre, então, que estamos trazendo, então esse não envolve ninguém. Envolve o casal, onde ela também era mãe e o pai também, o menino bateu, e aí estão fazendo exames. Como é que é? Envolve o padrasto e a mãe. Estão fazendo exames, o menino morreu também, estão fazendo exames para ver se não houve também violação sexual no menino. É isso? Exatamente. E foram presos ambos, só que a mãe foi solta, exatamente que a Ana vem trazendo as informações dentro, porque ela contou que foi ele, já esclareceu, e vai se ver, a investigação deve continuar a partir daí, né? Falando nisso, quer dizer, num outro episódio da Cidade Baixa, que a menina de 20 e poucos anos acabou falecendo, o que aconteceu, segundo testemunhas, enfim, o próprio delegado de Jardim já apontou, foi de que uma das meninas que estava junto acabou que ficou paralisada, não conseguia fazer nada, deu assim um branco, e a outra que conseguiu, né, ir embora, entregar tudo, ela voltou para ajudar a amiga. E quando ela voltou para ajudar a amiga, ela levou o tiro na cabeça. Diz que ela era assim do convívio, né? Ela era muito amiga dos seus amigos, ela protegia muito seus amigos, até pelo histórico familiar, né? Ela não tinha nenhum parente vivo. Exatamente, precisou de autorização e tudo. Não tinha ninguém por ela. Por parte dessa parcela de defensores de bandidos aí, a alegação é de que ela, com essa movimentação, teria assustado ele. Eu perigo ele querer indenização, porque eu fiquei assustado. Onde é que já se viu? Bom, aquele que matou a moça que pediu dinheiro pra ele. A pedinte. A pedinte, a defesa dele alegou legítima defesa. Exatamente. A defesa dele alegou legítima defesa. Tu traz, eu ia linkar, tu fizesse. Pois não, vamos lá. É um absurdo, lógico que é a defesa, né? De que ele ficou acuado porque ele estaria com dinheiro e tinha sido assaltado outro dia. Então, a mulher, só que ele é derrubado pela versão de que eles já tinham discutido antes, então ele sabia que era uma pedinte, sabia que ela não tinha força agressiva. E o vídeo, né? E ela continuava insistindo. É que o vídeo mostra o fim, mas as testemunhas esclareceram o que aconteceu antes do vídeo, que ela já tinha um pivinho pedindo, dá um real. Então ele sabia que as meninas não eram agressivas. Mas ele atirou pelas costas? Não, sim, foi um fuzilamento. De frente. No estômago. Um fuzilamento. Uma distância daqui, nós dois. Assim. Exatamente. Que é isso? Chicão Tofani, qual é a dica de hoje? Acho que a dica de hoje é esperar Francesco Tofani. O que seria Francesco Tofani? Já que tu vai? O Solar Top. O teu que vai ter, entendi. o comercial vai ser gravado em Cancún, em Isla Mujeres, que é uma ilha que tem na frente de Cancún. Então, e o Flamengo, como é que para sábado tá? Desculpa, seu O Marcos. Flamengo lá em Lima tomou conta da cidade. O River Plate vai ser jantado sábado. Jantado. Mário Barcelos. Não, eu só queria dizer que as pessoas não desistam. Eu estava lendo uma historinha a respeito do autor de novelas americano, Nicholas Sparks. Ele estava numa pindaíba, havia escrito 5 ou 6 livros, ninguém queria publicar, e ele arrumou um manager, um gerente lá para tentar vender. O camarada foi numa editora, segunda editora, e aí ligou para ele, Nicholas, eu tenho boas notícias para você. Conseguiu vender? Não, seu livro vai ser editado. Né? Quanto é que você arrumou? Uns $30 mil? Não, $1 milhão. Primeiro livro do Nicholas Sparks, né? É um gênio, esse rapaz. Multimilionário. Falando em gênio,
os seus gênios vão para casa descansar. Voltaremos todos para a lâmpada de Aladim, vamos descansar. Nós meninas vamos estar descansadas, peles lindas. Amanhã os guris do jeito que eles são, porque não tem solução. Beijo, obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.